Palma, estamos aqui para mais uma aula de física. Hoje o nosso assunto é muito importante, ele é fundamental para que a gente possa entender vários outros tópicos que nós vamos ver à frente aqui nas nossas aulas e que vai ser útil para você no seu vestibular. Vem comigo aqui na lousa, o tema é vetores. Isso é bastante importante porque vai ser usado em várias outras disciplinas, como a gente já falou. Mas vamos começar da seguinte maneira, vamos definir o que é uma grandeza escalar e uma grandeza vetorial. Bem, em física tem esses dois tipos de grandeza. São os dois grandes grupos das grandezas físicas que são coisas que a gente consegue medir. As grandezas escalares são essas aqui, ó. São aquelas mais fáceis da gente compreender, mais fáceis da gente usar também. São definidas por um módulo e unidade. Esse módulo que a gente está vendo aqui, ó, nada mais é do que o valor numérico. É o valor que a gente mede, a quantidade daquela grandeza. E unidade. Unidade é aquela palavrinha que vem depois. Por exemplo, a gente fala aqui da massa. A massa é uma grandeza escalar. Então a gente fala, por exemplo, 2 quilogramas. 2 quilogramas. Ó, o 2 é o módulo. 2 é o valor numérico daquela grandeza que é a massa. Quilograma é a unidade. Eu posso falar também que são 200 gramas. Bom, aí eu estou usando outra unidade, mas é uma medida de massa. São 200, que é o módulo, é o valor numérico, grama, que é a unidade que eu estou usando agora. Essas grandezas não precisam de mais nada, portanto, além do valor numérico, que é o módulo, que a gente vai repetir isso várias vezes, e a sua unidade. Exemplo, como eu já falei, a massa, nós temos o tempo, temos a temperatura, temos o volume, área, densidade, enfim, todas essas são grandezas escalares, grandezas que basta eu dar o valor numérico, que é o módulo, e a unidade, e ela fica perfeitamente definida. Por exemplo, você vai lá, sobe na balança, você fala, bom, vamos ver quanto é que está a minha massa aqui. Subiu na balança, ponteiro marcou lá 70. 70 o quê? 70 quilogramas. Poxa, estou com 70 quilogramas. Precisa mais alguma coisa? Por exemplo, 70 kg para cima, para baixo, horizontal, vertical, não precisa, ninguém vai perguntar isso. Então, basta dizer 70, que é o valor numérico, quilogramas, que é a unidade, está definido. Quando eu falo para a pessoa assim, olha no relógio e falo, são 2 horas. Olha, 2 é o valor numérico, horas é a unidade. Então, o tempo, 2 horas. Preciso dizer alguma coisa? Vou falar que são 2 horas na horizontal, na vertical, inclinado de 30 graus? Não tem sentido isso, né? Então, basta dizer o valor numérico, que é o módulo, e a unidade, e a grandeza escalar está perfeitamente definida. Essa é aquela grandeza que todo mundo está acostumado, a gente usa ela com muita frequência durante a nossa vida. Agora, as grandezas vetoriais, e aí que vem o nome de vetores, vem as grandezas vetoriais, essas já são um pouquinho mais delicadas. Por quê? Porque nós precisamos, veja bem, elas ficam definidas por módulo, como lá, né, o valor numérico, e unidade. Bom, aí tudo bem, toda grandeza tem que ter módulo, tem que ter um valor, a quantidade que eu estou medindo, e tem a unidade, que nós falamos ali no caso da massa, do tempo, da temperatura, cada um tem a sua unidade. Mas essa grandeza aqui, esse grupo de grandezas vetoriais, precisa também de uma direção e de um sentido. Quer dizer, nós temos que dar o módulo, a unidade, a direção e o sentido para poder dizer que aquela grandeza está perfeitamente identificada. Alguns exemplos: força, velocidade, aceleração, vão aparecer outras como impulso, quantidade de movimento, campo elétrico e assim por diante. À medida que as aulas vão passando, nós vamos encontrar várias delas. Agora, por que a necessidade dessa direção e do sentido? Poxa, não basta dizer, são, por exemplo, no caso da velocidade, 20 metros por segundo, 80 km por hora? Bastava, não bastava? Mas veja bem, se eu falo para você assim, tem um carro que está a 80 km por hora. Bom, eu dei o valor numérico, que é o módulo, e dei a unidade. 80 é o valor numérico, km por hora é a unidade. Aí, o que você sabe disso? Poxa, eu sei que ele está a 80 km por hora. Mas eu não sei onde ele está, não sei para onde ele está indo. Agora eu poderia dizer, olha, o carro está a 80 km por hora na Via Dutra. Ah, está na Via Dutra. Ah, bom, então agora assim, o valor numérico que é 80, a unidade de km por hora e a direção, que é a Via Dutra, aquela rodovia que liga São Paulo ao Rio. Mas ainda falta alguma coisa. Porque um carro a 80 km por hora na Via Dutra, eu ainda não sei se ele está indo para São Paulo ou se ele está indo para o Rio. E aí seria o sentido desse movimento. Então,
A velocidade, para ficar perfeitamente definida, eu teria que dizer o valor numérico, que é o módulo, a unidade, a direção e o sentido. Então, 80 quilômetros por hora na rodovia tal, indo para tal lugar. Aí eu consegui definir completamente. A força é outra grandeza bastante importante, ela é uma grandeza vetorial. Porque veja bem, eu falo para você assim, vou pegar aqui o meu banquinho, e eu digo para você, vou aplicar 200 newton. 200 é o valor numérico, é o módulo. Newton é a unidade de força. Tá bom, 200 newton no banquinho. Aí você fala, poxa, mas professor, para onde que esse banco vai? Bom, não sei. Por que eu não sei? Porque está faltando alguma coisa, ó, a direção e o sentido. Agora, se eu te falo assim, vou aplicar 200 newton nesse banquinho na vertical de baixo para cima. Ah, na vertical de baixo para cima? Então vai ser assim, quer ver? Ó, 200 newton na vertical de baixo para cima. Opa, ele vai subir, ó. Subiu, tá bom. Agora, eu vou aplicar 200 newton agora nesse banquinho na vertical, mas de cima para baixo. Ah, bom, então, opa, vou fazer, olha, não sai do lugar. Porque eu estou aplicando para baixo, eu estou empurrando, mas ele não sai do lugar. Então, é diferente? É, o resultado é diferente. 200 newton na vertical de baixo para cima, ele sobe. 200 newton na vertical de cima para baixo, nesse caso não aconteceu nada. Poderia ser na horizontal? Poderia ser daqui para lá, enfim, e ele iria para outra posição. Por isso, a direção e o sentido são fundamentais, tá ok? Então, a grandeza vetorial precisa do valor numérico, da unidade, da direção e do sentido. Agora, veja que nós estamos falando, nosso tema dessa aula é vetores. Nós estamos falando de grandezas vetoriais. Da onde que vem isso? Bom, a palavra vetor, que tem várias definições em várias disciplinas, mas no nosso caso aqui, nós vamos definir que o vetor é um ente matemático que vai possuir algumas características. Então veja só, ente matemático, é isso? Que ele é uma coisa matemática. Ele, podemos definir assim, é um segmento de reta orientado. Então, é um ente matemático que possui, veja só, ele possui um módulo, ele possui uma direção e ele possui um sentido. Esse vetor, que é uma coisa matemática, abstrata, você não tem um vetor que você pode pegar ele e guardar em algum lugar, está lá no museu guardado, esse é o vetor padrão, não existe, como existe com a massa, por exemplo, mas não tem com o vetor. Então é um elemento matemático, abstrato e que possui módulo, valor numérico, direção e sentido. Poxa, professor, eu confundo, direção e sentido é a mesma coisa? Tanto faz? Não é a mesma coisa. Por exemplo, quando eu falo em direção, eu estou falando horizontal, vertical, inclinado, e aí se eu falar que está inclinado, eu devo falar qual é o ângulo que ele está fazendo com a horizontal ou com a vertical. Mas quando eu falo sentido, poxa, o sentido pode ser de baixo para cima, de cima para baixo, direita para esquerda, esquerda para direita. Posso falar em direção também, por exemplo, norte-sul, leste-oeste. Agora, quando eu falo do sentido, eu falo do norte para o sul, do sul para o norte e assim por diante, ok? Então, está diferenciado aí o que é direção e o que é sentido. E o módulo é o valor numérico. Então, o vetor, que é um ente matemático, tem essas qualidades aqui, ó. Tem módulo, tem direção, tem sentido. Como é que eu represento o vetor? Bom, ele é abstrato, mas eu tenho que ter uma representação matemática, já que a física está tomando emprestado esse instrumento matemático para representar uma grandeza física como força, velocidade, aceleração. Como é que eu represento? Bom, dá uma olhada aqui, ó. Representação, eu fiz aqui uma setinha, eu falei que era um segmento de reta orientado, tá vendo aqui, ó? Segmento de reta orientado e dei um nome para ele, chamei de A. Agora vamos dar uma olhada aqui, ó. Um vetor ele tem que atender a quais classificações? Ele tem que ter módulo, tem que ter unidade, tem que ter direção, tem que ter sentido. O que eu estou representando aqui, ó, eu dividi em 4 pedacinhos, ó, 1, 2, 3, 4. Cada pedaço desse, nós vamos dizer que é uma unidade de alguma coisa. Então vamos lá, qual é o nome desse vetor? Tá aqui, ó, eu dei um nome para ele, chamei de A. Então o nome dele é A. Veja bem que tem uma flechinha em cima dele, ó. Isso é o que indica que a grandeza que está ali embaixo é uma grandeza vetorial. Então essa flechinha sempre é uma flechinha que nós representamos da esquerda para a direita, em cima da letra que representa o meu vetor. Então o nome dele é A, poderia ser B, poderia ser X, poderia ser V.
Aí como é que eu vou decidir? Bom, depende do que nós estamos fazendo em física. Por exemplo, se eu estiver falando de força, qual seria o mais próprio a gente falar? Bom, vou usar qual letra aqui? F. F com a flechinha em cima, é o meu vetor força. Ah, eu estou falando de velocidade. Bom, vou usar a letra V, é o mais próprio, V de velocidade. Ah, eu estou falando de aceleração, vou pôr a letra A. E, enfim, alguma letra que vai identificar aquilo que eu estou falando. Normalmente a gente consegue fazer isso. Então, o nome é A. O módulo, vamos contar aqui, ó, ele está dividido em 1, 2, 3, 4, 4 unidades. Então aqui o módulo é 4 unidades. Como eu não estou determinando se é uma força, se é uma velocidade, se é um deslocamento, então eu estou pondo unidade. Se fosse força, seria 4 newton. Se fosse velocidade, seria 4 metros por segundo ou 40 km por hora e assim por diante. A direção, basta a gente olhar aqui no desenho. Qual é a direção que esse vetor está tomando? Horizontal. Então vamos escrever aqui que esse vetor apresenta uma direção horizontal. E o sentido, basta ver a flechinha, é um segmento de reta orientado. A orientação dele está da esquerda para a direita, portanto, o sentido, nós vamos colocar aqui, ó, para direita. Para direita. Bom, então nessa primeira parte da aula, o que nós consideramos aqui, ó? Existem grandezas físicas de dois tipos, basicamente. São as grandezas escalares, que basta eu dar um valor numérico e a unidade está definida, como massa, tempo, temperatura, a densidade, a área, o volume, assim por diante. Mas um outro grande grupo de grandezas físicas são aquelas chamadas vetoriais, que além do módulo, que é o valor numérico, e da unidade, eu preciso ter a direção e o sentido. Quais são? Força, velocidade, aceleração, deslocamento, campo elétrico, impulso, quantidade de movimento e assim por diante. Agora nós vamos apagar essa lousa e vamos continuar com o assunto. Definição de grandeza escalar, definição de grandeza vetorial, de vetor e a representação de um vetor. Agora, vamos ver aqui algumas observações, 3 delas, muito importantes, que durante o nosso trabalho, principalmente na parte de dinâmica, vamos precisar bastante. Primeiro, nós temos aqui vetores iguais. Bem, nós vimos agora há pouco que um vetor, para ser definido, precisa apresentar um módulo, uma direção e um sentido. Essas são as características de um vetor. Uma grandeza física vetorial, portanto, tem que ter módulo, direção e sentido. Quando que dois vetores são iguais, então? Bom, se ele precisa ter, cada um deles tem que ter módulo, direção e sentido, bom, para que dois ou mais vetores sejam iguais, obviamente é necessário que esses dois ou mais vetores apresentem o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. Mesmo módulo e mesma direção e mesmo sentido. Tudo tem que acontecer ao mesmo tempo, ok? Se um deles for diferente, os vetores não são iguais. Então, por exemplo, veja aqui, primeiro caso, o vetor A e o vetor B. Vamos classificar o vetor A. O nome dele é A, mas ele tem um módulo valendo 1, 2, 3 unidades, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Vetor B, ele tem 1, 2, 3, é o módulo dele, ó, 3 divisões, direção horizontal também, mas o sentido é para a esquerda. Bom, o que nós podemos concluir com relação a esses dois vetores? Será que o vetor A é igual ao vetor B? Evidentemente que não. Por quê? Embora eles tenham o mesmo módulo, 3, mesma direção horizontal, porém, sentido para a direita, sentido para a esquerda. Portanto, vetores A e B são diferentes. Basta que uma das características não seja igual e aí esses vetores não podem ser iguais. Agora, se a gente observar o segundo caso, os vetores C e D, o que nós observamos? O vetor C tem módulo 1, 2, 3, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. O vetor D, módulo 1, 2, 3, direção horizontal e sentido da esquerda para a direita. Ah, então módulo 3, direção horizontal, sentido da esquerda para a direita, sentido da esquerda para a direita. Portanto, os vetores, C e D, são dois vetores iguais. Lembre-se que eu devo colocar a flechinha aqui em cima que representa, que denota que a grandeza aqui embaixo é vetorial. Por isso que esses dois são iguais, estritamente iguais.
Segunda observação importante que nós não podemos esquecer, ó, são o vetor, a definição de vetor oposto. Então, dado que o vetor A seja esse aqui que nós estamos indicando, o vetor A é horizontal para a direita e medindo 1, 2, 3 unidades. Agora eu tenho um vetor K, que ele é horizontal também, ele é para a esquerda e ele tem 1, 2, 3 unidades. Veja que esses vetores não são iguais. Acabamos de ver, pela definição, eles não são iguais, porque eles têm a mesma direção, têm o mesmo módulo, porém em sentidos contrários. Porém, o que nós podemos dizer? O vetor K, ele é igual ao vetor A? Não, ele não é igual ao vetor A. Por quê? Porque o sentido é contrário. Mas nós podemos dizer que o vetor K é igual a menos o vetor A. E aí nós entendemos que um vetor oposto, quando nós pegamos o negativo de um vetor, nada mais é do que pegar o vetor que nós estamos falando com o sinal trocado. Então o vetor K, ele é igual ao vetor A, só que com sentido contrário. Então se o vetor A é da esquerda para a direita, o K é menos A, é porque ele é um vetor da direita para a esquerda. Essa é a definição de vetor oposto. E por último, nós vamos considerar aqui a terceira das observações, que é, nós vamos chamar aqui de uma comparação. Comparação entre alguns vetores. Nós estamos comparando aqui, no caso, 3 desses vetores. Veja, eu tenho um vetor A, um vetor B e um vetor C. E nós queremos comparar para ver se essas afirmações, se isso aqui é correto ou não. Primeiro eu estou dizendo que o vetor A é igual ao vetor B, que é igual ao vetor C. Agora eu estou dizendo que A é igual a B igual a C. É diferente a informação? É diferente. Vamos ver? Quem é o vetor A? O vetor A é um vetor que mede 3 unidades, então módulo 3, vertical, de baixo para cima. O vetor B, ele é um vetor com 3 unidades, o módulo é 3, vertical também, só que de baixo para cima. E o vetor C, ele apresenta o módulo 3 unidades, ele é inclinado aqui, ele forma um certo ângulo com a horizontal e de baixo para cima. Então, primeira pergunta, será que os vetores A, B e C são iguais? Lembramos que quando eu coloco a flechinha aqui em cima, isso representa que a grandeza aqui embaixo é vetorial. Então eu estou dizendo que o vetor A é igual ao vetor B, que é igual ao vetor C. Ou seja, A, B e C precisam ter o mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido para que essa afirmação seja correta. Isso é verdade? Obviamente que não. Eles têm igual o seu módulo, tá vendo? 3 unidades, 3 unidades, 3 unidades. Mas aqui a direção é vertical aqui também, mas essa não é. O sentido é para cima, o sentido é para baixo, o sentido é para cima. Então, será que essa afirmação é correta? Não. Então, tiramos aqui o vetor. Os vetores A, B e C são iguais? Não, não são iguais. Porém, quando nós observamos aqui, ó, A igual a B igual a C, essa informação já é um pouquinho diferente. Quando eu coloco os vetores agora sem aquela notação da flechinha em cima, sem a notação, eu estou querendo dizer que eu estou preocupado apenas com o valor numérico desse vetor, apenas com o módulo desse vetor. Então eu estou perguntando, será que os módulos de A, B e C são iguais? Veja só, o A tem o módulo 3, o B tem módulo 3 e o C tem módulo 3. Portanto, sim, isso aqui é verdade. Os vetores A, B e C apresentam módulo igual. Não tem flechinha em cima, então não é vetor. Estou comparando apenas módulos. Poderia escrever de outra forma. Isso que está aqui em verde é o mesmo que eu escrevesse assim, ó. Veja bem, ó. Módulo de A, flechinha, módulo de B, com flechinha, módulo de C com flechinha. E isso aqui, estou dizendo que os módulos de A, B e C são iguais, verdade? Sim, verdade, cada um vale 3. Bem, essa é a aula de hoje, a aula que nós nos propusemos a falar sobre vetores. É a primeira aula sobre vetores. Na aula seguinte, sobre vetores, nós vamos falar agora sobre operações com vetores. Já que nós podemos fazer operações com as grandezas escalares, a massa,
o tempo, a temperatura, a área, enfim, nós também podemos fazer cálculos com as grandezas vetoriais. Há regras para isso? Há regras. Nós vamos analisar isso na próxima aula sobre vetores. Por enquanto, vocês vejam aqui embaixo na descrição, tem um link que vai levar vocês para alguns exercícios sobre a aula de hoje, a aula sobre vetores, definições de vetores. Ok, pessoal? Felicidades, senhores e senhoritas, até a próxima!